A você, meu irmão, você, minha irmã, o nosso abraço, a nossa solicitude e também acolhimento a você que ouve nesse momento a reflexão e o evangelho que está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou de novo a ensinar à beira do mar, e uma grande multidão se reuniu junto a ele, tanto que ele entrou e sentou-se numa barca sobre o mar. E toda a multidão estava em terra à beira-mar. Jesus lhes ensinava muitas coisas com parábolas e lhes dizia em seu ensinamento: Escutem, eis que o semeador saiu para semear, e aconteceu que, a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, logo se queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por semente. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto dele com os 12 faziam-lhe perguntas a respeito das parábolas. Jesus lhes disse: A vocês é dado o mistério do reino de Deus. Aos que estão fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, ao enxergar, enxerguem, mas não vejam. Ao escutar, escutem, mas não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E Jesus lhes disse: Vocês não compreendem esta parábola? Então como irão entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Eles a ouvem, mas logo vem Satanás e leva embora a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, as sementes que foram semeadas em terreno cheio de pedras são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas esses não têm raiz em si mesmos, são de momento. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeçam e caem. Outras sementes semeadas entre os espinhos são os que escutaram a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas entre neles sufocam a palavra e ela não dá fruto. Outras sementes foram semeadas em terra boa. Estes são os que ouvem a palavra e a acolhem e dão fruto. 30, outros 60, outros 100. Caríssimo irmão e irmã, Jesus está ensinando, e não somente aos apóstolos, mas também às multidões que chegam de todas as partes. E Jesus anuncia a palavra e atende às necessidades dessas pessoas. Ele cura os enfermos, ele faz com que o peso do dia a dia destas pessoas sejam amenizados com a sua palavra consoladora. É a obra do zelo de Jesus. Ele cuida do seu rebanho. As sementes se comportam conforme a qualidade do terreno. O resultado é desigual, pois os terrenos são diferentes. Assim também a palavra de Deus, que será acolhida segundo a disposição de cada pessoa. Alguns se deixam envolver por ela e se tornam fiéis discípulos de Jesus. Outros, vencida a euforia de início, vão esfriando o ânimo e se afastam. A parábola deixa espaço para cada cristão responder a si mesmo: qual é para mim o significado e o efeito da palavra de Deus? Como está o terreno do meu coração para colher a palavra de Deus, para colher esta boa semente? E assim rezamos: ó incansável semeador da palavra, Jesus Cristo, reconhecemos que muitas vezes somos desatentos, surdos e cegos diante de tuas exigências. Então desperdiçamos tempo em coisas sem importância, deixamos escapar boas ocasiões para acolher tua palavra e ser transformados por ela. Perdão, Senhor. Amém. O nosso grande abraço
Desejo que esta palavra de Deus nos ajude a cada vez mais continuar firmes e perseverantes na fé. Até a próxima oportunidade, com mais um momento de entrega e de vivência da palavra de Deus, mais uma vez refletindo e ouvindo em seu coração. Um grande abraço, paz e bem.